Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, sempre com muita alegria, né, com muito carinho, fazendo cada episódio para vocês, falando aqui diretamente do nosso estúdio em Fortaleza, no Ceará, e recebendo mais convidados inéditos, hoje em dose dupla, né? É uma dupla de dois que veio aqui conversar com a gente, né? Já eu vou apresentar a vocês. Mas você sabe que você precisa construir o Atos junto conosco. Então, a primeira coisa é você rezar por nós, né? Interceder pelo nosso apostolado, tá bom? E se você está estranhando que o Pedro ainda não está aqui, pois é, ele está de férias ainda, né? Quem quer a volta do Pedro, deixa aqui nos comentários. Queremos o Pedro de volta, né? Mas saiba que quando ele retornar, Mateus e eu sairemos, né, Mateus? Essa é a nossa vez. Você não perde por esperar, Pedro. Gente, deixa o like então. Você reza pelo Atos, você deixa o like e se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, tá bom? Por favor, rapidinho aí, aperta o botão. Não paga nada, é de grátis. Você só aperta o botão e está inscrito no canal e assim você vai ajudar demais, porque o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai indicar para mais e mais pessoas. Tá certo assim? Show! Então já deixa o like aí por conta que esse episódio vai ser muito bom. Gente, falamos em nome dos nossos patrocinadores Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Normatel, você sabe, aquela gama de produtos, né, de qualidade e também com grandes ofertas, grandes lojas, amplo estacionamento para lhe receber e oferecendo tudo o que você precisa para construir ou reformar. Segue aí a Normatel nesse QR Code que está aparecendo aí na tela, mas também o link está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Lá você vai direto para o Instagram da Normatel e você segue a Normatel e confere tudo que ela oferece para você. Combinado assim? Outro patrocinador, Bezerra Oliveira. Bezerra Oliveira, solução para autopeças, motopeças e também automação industrial. Tudo que você precisa, do seu carro, né? Está precisando da peça, sua moto. Então, entre em contato aí com a Bezerra Oliveira, QR Code também na tela. Você tem os contatos lá no Instagram, como você pode falar com o time de vendedores da Bezerra Oliveira e ser muito bem atendido, tá bom? Divina Comida, a gente está gravando aqui quase na hora do almoço. É hora do almoço já, né? A fome está batendo aí, falar do Divina, né? O Mateus já saliva, já fica com aquela água na boca, porque o Divina Comida tem aquele cardápio sensacional, self-service diversificadíssimo, né? Com a comidinha, com aquele gosto caseiro e, como o próprio nome diz, é aquela divina, né? Comida divina. Então, Divina Comida é uma excelente opção de gastronomia aqui em Fortaleza, com um salão excelente para você fazer aquele almoço de negócios, se confraternizar com amigos, familiares, também um espaço climatizado. E à noite ainda tem aquele rodízio de massas e pizzas, que é uma maravilha. Divina Comida. Também você pode pedir no delivery, hein? Tá aí, segue aqui, ó, QR Code na tela, para você entrar em contato com o Divina Comida. E Felipe Rabelo Imóveis, onde você vai encontrar um time aí de corretores, consultores imobiliários, para lhe auxiliar nos seus negócios imobiliários, especialmente se você quer adquirir um novo imóvel ou colocar o seu imóvel à venda, tá bom? Então, fala aqui com a galera da Felipe Rabelo Imóveis, será muito bem atendido e assessorado para um negócio imobiliário com segurança jurídica. Valeu? Gente, a Faculdade Católica de Fortaleza está oferecendo uma pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, comandada pelo nosso querido amigo Padre Deusimar Andrade, né, que está aí juntando um time de professores, doutores, mestres, especialistas, né, do mais alto nível para oferecer a você tudo o que há de melhor com essa temática, doutrina social da igreja. Então não perde tempo, aqui na descrição você tem um link onde você vai poder tirar todas as dúvidas, todas as informações e aí fazer sua matrícula nessa pós-graduação espetacular, tá bom? Corre aí e garante logo sua vaga. E o detalhe é AD, hein, gente? É AD, totalmente online. Ok? É isso, né, Matheus? Matheus, zera aí o cronômetro. Ó. Tá correndo aí. Ah, já tá correndo aí, né? Beleza. Vamos começar, então. Corta aqui para os nossos convidados. Juninho Alves, seja bem-vindo, meu amigo. E Gustavo Queiroga, seja bem-vindo também. Neto, obrigado mais pelo convite, né? Ano passado a gente foi quase, convidado, né? Bateu na quase, trave, né? Bateu na trave. Mas tudo que acontece é permissão de Deus no tempo dele. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Com certeza. Show de bola.
Valeu, Agora, Gustavo. prazerzaço participar aqui. Legal, obrigado, viu, galera? Gente, o Juninho Alves é cantor e missionário, né? E o Gustavo é músico, né? Um guitarrista, né, Gustavo? Isso, produtor, Guitarrista, O homem é bom, viu? Produtor musical, né? Produz também os vídeos, né? As músicas, As músicas do Juninho. E eles estão aqui como um time, né, para conversar conosco sobre esse trabalho de evangelização aqui em Fortaleza. E hoje estão juntos na missão do Ecclesiancast, né? Ecclesiancast que está bombando nas redes sociais. É um concorrente, um amigo, um parceiro nosso. Estamos em trincheiras diferentes, mas lutando no mesmo fronte, mesmo combate. Sempre. Quem segue o Ecclesiancast segue o Atos e vice-versa, tá bom, gente? Isso aí. Estamos juntos. Galera, bom demais ter vocês aqui, viu? Vamos começar aqui pelo Juninho. Juninho, como é que começou aí a tua vida dentro da igreja? Tu nasceu já no lar católico? Rapaz, já. Assim, minha mãe, ela é aquela senhorinha que... presidente da apostolado da oração, Legião de Maria, ministro da comunhão, ministro da esperança, catequista, ele foi minha catequista, né? Legal. Então, quando eu fazia minhas traquinagens da catequese lá, na frente de todo mundo, não tinha um pudor nenhum de dizer, em casa conversa com seu pai, viu? Então foi um lar católico de parte de minha mãe. Meu pai não, meu pai até já falecido, Deus o tenha. Mas ele era um homem muito justo, muito correto, honesto, o provedor, o cara que batalhava pela família, mas não era transmitiu virtudes, esses valores, exatamente, né? Ao modo dele. Mas ele não era religioso, né? Católico participante. Né? Vá com a sua mãe para a missa. Nunca proibiu de minha mãe participar de nada, mas reze por mim. Me ensinou outros valores, né? Que carrego comigo até hoje, mas não tinha atividade religiosa, né? Minha mãe sim, né? Então, e aí com meus 11 anos, mais ou menos, por aí, nos domingos na missa, lá na paróquia, lá em Santa Terezinha, do bairro do Rocha, lá em João Pessoa, tinha um grupo de oração, né? Grupo de oração da Renovação Carismática Católica, grupo de oração o Ângelos, né? Comunidade do Ângelos hoje, então caminhei durante muitos anos com ele. Um beijo para Tarcísio e Nalva aí, que vão assistir depois, tenho certeza. E comecei a participar do grupo de oração. Pedia para ir, perguntei se tinha que fazer alguma inscrição, pagar alguma coisa, era só ir. Então, não, pode vir. Só aparecer. E aí é engraçado, né? Eu não esqueço isso, é muito marcante para mim. Até hoje, eu perguntei até a Tarcísio, ele disse, não vou lhe contar, e não me contou ainda. No segundo domingo que eu fui, né? Ele chegou para mim, o grupo, a missa era de 5 da tarde, o grupo era de 7h30. Então eu terminava o grupo, às vezes o pessoal ficava ali conversando na frente da igreja, ia lanchar alguma coisa para depois ir pro grupo. Ele me perguntou se no outro domingo eu podia dar a partilha da palavra. No grupo de oração, né? Eu com 11 anos, porque eu disse... Muito novo, posso, né, cara? Mas não entendi o que tinha dito, né? Aceitou logo. Aí, lógico, como a gente tá perdendo, faz o quê? A gente corre para quem? Corre para a mãe, né? Eu disse, mãe, o menino me chamou para eu vou fazer o quê? Aí disse, meu filho, vem cá, pega aqui essa palavra e tal. Aí botou uma cola, uma filinha para mim, né? Eu lembro que eu subi na cadeira, comecei a ler o texto, aí veio aquele fogo assim do Espírito Santo, aí disse assim, não leia não. Aí fechei a Bíblia. Homem, acho que eu falei 5 frases, alguma coisa assim e tal, e terminou e pronto, dei a partir da palavra, né? Eu disse, Tarcísio, por que foi que tu me chamou? Eu vou lhe contar, e até hoje ele não me contou, depois eu quero saber, Tarcísio, por quê? Mas ali, Nosso Senhor já foi... eu fui participando da Renovação Carismática, crescendo no conhecimento da fé, o caminho natural, né? O Seminário de Vida no Espírito Santo, depois me aprofundando mais na comunidade, no grupo de oração, nos ministérios do grupo de oração. Então, sim, quando eu fiz meu primeiro Seminário de Vida, eu já queria servir na música, né? Tá. Meu tu pai sempre teve essa vocação sempre tive musical. esse desejo, né? Meu irmão... Mas tu já tocava alguma coisa? Meu irmão tinha uma banda de rock que ensaiava no quintal, né? No quintal de casa. Tinha um quartinho no quintal e ensaiavam lá. E às vezes quando o repertório era anos 80, 90, nacional, internacional, então era o que estava pulsando naquela época, no final dos anos 90, meio dos anos 90. E aí, quando o vocalista faltava, eu ia assumir os vocais. Eu escutava os ensaios, sabia a letra da música, então eu já cantava com os meninos da banda, né? Mas então a música tinha isso. Teu irmão, quantos anos mais velho? 7 anos mais velho que eu. 7 anos? Aí tu tinha velho. Quantos anos? Eu tinha na época 11, 12, ele já tinha 19, 18, 17, foi quando começou a banda, né? Então, aí tu já puxava o vocal ali? Nos ensaios, não no show pra valer, nos ensaios. Faltava vocalista, aquela fase de mudança de voz, né? Dá uma cantava, desafinada. Cantava lá o vocal feminino e masculino no espectro parecido lá, né? Mas aí então eu tinha esse desejo já de servir a Deus pela música, né? E aí, primeiro Seminário de Vida, a pessoa colocou na minha cabeça, rezou, aí pregação. Aí eu disse, não, tá errado, Jesus. Tá errado, eu quero música. Mas aí eu me dobrei aquele direcionamento, participei do ministério de pregação, fiz a formação e preguei com mais frequência no grupo de oração. Mas depois de mais de um tempo, é o que a gente pode falar mais pra frente depois, eu comecei o Senhor me dar
músicas, né? Então, estava no meu quarto rezando, vinha aquela inspiração, anotava, guardava. Mas aí você E já aí, tinha quantos anos com isso? Aí eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, uns 14, 15 anos. Tá. E aí comecei, aí falei com uma amiga minha, que era minha madrinha de crisma. Disse, fala com o pessoal da música lá, que eu tô querendo ajudar e tal. Aí depois eu aviso no grupo de oração, né? Ó, algumas pessoas procuraram para servir no grupo de oração, mas para cantar a gente já tem muita gente, precisa de gente que toque. Aí eu... Vou aprender. Aí eu fui aprender a tocar violão, né? Tá. Na época a gente não tinha Cifra Clube de outros aplicativos. sim. Revistinha, na banca de revista lá de Cifra. A música da Legião, novela, Legião Urbana, meu Capital amigo. Era Era só o na que época. rolava. E Mas, fui aprender a tocar violão, né? Juninho, segura aí, dá uma pausa aí, pra gente ir na mesma toada aqui. E você, Gustavo, também cresceu numa família católica? Não. Meus pais são católicos de IBGE, digamos assim, né? Eles têm a fé, mas nunca tiveram uma vida ativa na igreja. E eu fui na mesma toada a vida inteira, né? Até Em João Pessoa também? Em João Pessoa, até os meus 30 anos. Em 2019, né? De 2019, em janeiro de 2019, na realidade eu costumo dizer que eu fui resgatado pelas mãos de Nossa Senhora, né? Eu tive uma experiência com Nossa Senhora. Um belo dia, na realidade eu estava numa época meio estudando sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais, e nessas minhas leituras você precisa ter uma vida espiritual, né? Então eu meio que deixei a porta aberta, assim, eu vou frequentar a missa uma vez por semana. Engraçado que antes disso eu já tinha tocado em algumas bandas protestantes, né, evangélicas, e o pessoal era louco para me converter lá. E eu dizia não, eu sou católico, meu amigo. E não era, né? E não era. E ela já conhecia... Mas tu foi batizado? Fui batizado. Então Mas você era católico, só não frequentava, né? Era o não praticante. E eu já conhecia esse termo do católico não praticante, e eu dizia, eu não acredito nesse negócio de não praticante. Ou você é ou você não é. Eu sou um bonito não praticante. Né? Então... Então tu já tinha a música na vida, né? Já, eu comecei a estudar música muito novinho. Com 6 anos eu já estudava. 6 anos? Comecei a estudar música com 6 anos. Influência dos pais? Minha avó... Tua avó? Influenciou bastante, ela tocava também, então... Legal, de novinho cara. eu via ela tocando, ela quer estudar? Eu quero. Então comecei a estudar música muito novo, né? E ela tocava o quê? Ela tocava piano, teclado. Que massa. Toca até hoje, Que legal, viu? Hoje, obviamente, ela sempre tocou só em casa mesmo, nunca se apresentou nem nada, ela não era profissional, né? Sim, era entendi. por hobby, né? Mas eu via ela tocando em casa e comecei a me interessar Entendi. por isso aí. Mas aí, voltando para a história, eu nessa de estudar desenvolvimento pessoal, eu falei, aí os não, coaches agora disseram, olha, você precisa ter uma vida espiritual. mas- Eu falei, pronto, agora eu vou deixar de ser não praticante para ser praticante. E aí deixei a porta aberta no sentido de, vamos ver aqui, eu vou para a missa uma vez na semana. Eu nem sabia que tem que ser no domingo, né? Se for na quarta-feira já tá valendo. Nisso, uma grande amiga minha, aliás, nesse meio tempo, eu não lembro agora se eu já tinha começado a frequentar a missa. Isso foi naqueles votos de virada de ano, né? A partir de 2019 eu vou trabalhar essa minha coluna espiritual aqui da minha vida. E aí, pela minha interpretação, eu deixei a porta aberta, a porta que estava fechada se abriu para Deus fazer o trabalho dele, né? E veio pelas mãos de Nossa Senhora. Eu tive um sonho, lá na minha casa tem uma imagem de Nossa Senhora, que ela é bem grande, assim, mais ou menos dessa altura aqui, do chão para cá, assim. E eu tive um sonho que já havia 7 anos que meu avô tinha falecido. Isso, tu tinha quantos anos? Isso foi agora, 2019, tinha 30. Tá. Né? Meu avô faleceu em 2013, então fazia 7 anos que ele tinha falecido. E eu sonhei que essa imagem ela estava num outro cômodo da sala, em cima de um sofá, e eu chegava, olhava e o que é que essa imagem está fazendo aqui? E olhava para o lado e estava o meu avô lá. Já tinha se passado muitos anos, eu não era algo que... A morte dele não era algo que, naquele momento da minha vida, mexia com o meu emocional e tudo mais. Já fazia muito tempo, né? 7 anos depois. E aí, no sonho, eu olhava para ele, olhava para a imagem, e a imagem ela se tornava real, deixava de ser uma estátua para ser Nossa Senhora em pessoa. E ela vinha, me dava um abraço e dizia... Pode ficar tranquilo que está tudo bem.
E aí eu acordei aos prantos, né? Tu nunca me contou isso, bicho. Mas... Pronto, em primeira mão Agora, aqui. primeira mão, Até primeira o Juninho tá sabendo só agora. Mas o mais incrível não foi nada. No mesmo dia à noite, eu não comentei isso com absolutamente ninguém. No mesmo dia à noite, eu estava conversando com uma amiga que é católica, não estava conversando sobre isso, não estava conversando sobre fé, sobre nada. Ela me manda uma mensagem assim: não sei porquê, mas eu senti vontade de te dizer isso. Nossa Senhora está com saudade de você. No mesmo dia. Ela disse. No mesmo dia. Eu não comentei com ela sobre sonhos, sobre nada. E aí, mais uma vez, eu fui aos prantos, né? Depois disso, tive uma série de outras experiências que vieram a confirmar isso. Mas essa aí a partir desse calou dia, no teu coração. Foi. Aí você não sou mais um católico não praticante. Aí, a partir desse dia, eu fui atrás, né, de buscar, de conhecer. Essa amiga me ajudou muito nesse processo. E cá estou eu. Legal, viu, cara? É impressionante a quantidade de gente que vem conversar com a gente e relata as experiências com Nossa Senhora, né? É muito bonito isso. Você tinha 30 anos. Isso. E o Juninho sempre viveu dentro da igreja, praticamente, né, Juninho? Juninho, você não é aquele cara que tem aquele testemunho, né? Fui pro mundo, gastei tudo. Não. Assim, eu até participei do PHN com o Peter, né, no programa, né, em 2023, para falar sobre uma outra realidade que eu vivia, dei meu testemunho da questão do PHN, até viemos do PHN, da Canção Nova, esse ano, né, participamos lá, em relação ao fato de você estar dentro da igreja, né, e lutar contra os seus pecados, né. Então eu tinha, assim, desde do início da minha adolescência, né, descobriu a pornografia, a masturbação, então foi algo que eu lutei durante muito tempo, né, e o PHN me ajudou muito. Sim. Então, assim, acho que o fato, às vezes, de você estar desde o início, desde novo na igreja, eu acho que isso não lhe blinda, né? Sem dúvida. Não ameniza, digamos, uma história de conversão que você possa ter de um caminho que às vezes é silencioso. Uhum. Você está ali, eu sou do grupo de oração, eu sou menino que estou na igreja, todo domingo estou servindo, mas por trás eu faço isso. Meu Deus, e vem o inimigo que é o acusador. Você é um santinho do pau oco, você é um cara de pau, você não merece estar aqui, você devia sair, você devia se afastar. Então, um combate espiritual muito grande na adolescência, no início. Então, realmente, o grupo de oração, a vivência, né, da igreja, me deu a base da fé para poder passar por isso, mas eu posso assim falar que o PHN me ajudou muito, né? Esse método que o Monsenhor Jonas criou, o Dunga na época, desde o início, levava à frente, agora o Peter está à frente. Do por hoje, não, né? Tá. Tu conheceu o PHN quando? Em que ano? 98, quando começou, meu filho. 98, cara. Só que assistindo pela TV Canção Nova, né? Pela TV Canção Nova. Pela TV Canção Nova. Não tinha graça de ter... Na verdade, Dunga tinha iniciado antes um programa chamado Resgate Já. Isso. Pouco antes, que ele ia visitar as casas de recuperação de drogados, de alcoólatras. E dali, acho que junto com o Monsenhor foi a sementinha, porque o Monsenhor tirou exatamente os alcoólatras anônimos, né? Essa inspiração do não vou beber hoje, então não vou pecar hoje. Por hoje não. Então, quando começou o programa e o acampamento, foi quando eu estava ali nos meus 16 anos, o auge dessa batalha, dessa luta, né? E aí, conheci o PHN. E em 99, se não me engano, foi quando foi inaugurada a retransmissora da Canção Nova em João Pessoa, que até então só pegava com parabólica, né? Legal. Será que o pessoal sabe que é TV parabólica aí? Não sei, né? Sabe não. Não, o Matheus, por exemplo, não sabe. O Matheus, é uma criança. Então, o Felipe não sabe. Só o Felipe não sabe, não. Tem nem ideia. Tá no fone aí. Sabe nem o que é DVD mais, nem VHS, só mais sabe parabólica. O que é streaming. Então, assim, só pegava por parabólica. Então, meu pai tinha comprado uma parabólica, então a gente teve acesso à TV Canção Nova, então fui bebendo dessa graça, né? Mas interessante. Complementando ao que eu vivia no grupo de oração. Pode perguntar, Neto. Sim. Interessante, cara, que eu também eu me identifico muito contigo nesse sentido, que eu conheci a Canção Nova no início dos anos 2000, ali 2001, foi quando também veio a primeira missão da Canção Nova aqui para Fortaleza, abriram a casa de missão e também passou a ter eu não me recordo se era um retransmissor ou se era apenas... Eu só sei que eles produziam aqui também. Lá não tinha produção, né? Lá era assim, uma transmissora para que pegasse na TV aberta, digamos assim, né? Ah, tá. Não era digital, não tinha mais TV, mas para que a pessoa pudesse ligar a sua TV normal com a sua antena e pegar sempre precisar de parabólica. Aqui eles já chegaram, tinha um estúdio, eles até produziam aqui. Lá não. Né? O Dunga veio pregar o PHN aqui, eu participei, e ele gravou um PHN aqui em Fortaleza, eu participei, eu conheci o Dunga e tudo mais. E desde então, cara, quando eu comecei a assistir a Canção Nova, eu comecei a ter acesso a pregações
Que até Padre Léo. então era totalmente novidade para mim, falando de castidade, falando de santidade, de luta contra o pecado e tudo. E eu, caraca, isso existe, ó. E você, infelizmente, né? A Isso gente não existe. via isso Não via. nas missas dominicais que ele participava. Né, exatamente. igreja, né? E no meu grupo de jovens, por exemplo, que eu participava, que não era carismático, aí é que não tinha mesmo acesso a esse tipo A gente de já coisa, tinha um né? pouco disso, a experiência com o batismo no Espírito Santo, né? Mas só É. para terminar, né, teu raciocínio. E aí, Monsenhor Jonas foi para lá. Então, o grupo de oração que eu fazia parte na época, ainda o Ângelos, desde o início que eu caminhava, foi convidado para servir no evento. Foi no estádio de futebol lá, o Almeidão, lá em João Pessoa. E aí foi Monsenhor Jonas, foi Ricardo Sá, montaram um ministério de música da renovação carismática, né, da coordenação. Pra tocar mas com eu eles fui lá. mas eu fui servir na parte braçal, na parte Certo. de decoração, de Sim. bastidores e tal, né? Tem até uma foto, quando o Monsenhor morreu, eu postei no Instagram, que eu queria ter uma foto abraçado com ele, rezando, mas a foto que eu tinha, ele tá em cima do palco pregando e eu ajeitando um papel assim da decoração, segurando lá, né? Legal. Mas Aí tu tinha quantos anos aí? eu tinha, eu acho que foi em 99, né? Então eu tinha 16 para 17 anos. Tá. E aí, tava nesse combate ainda, lógico, lutando no PHN, mas aí teve um dado momento que a gente, digamos, terminou a parte de logística lá e foi para arquibancada para participar. E aí, Monsenhor Jonas saiu em próximo com o Santíssimo, eu me lembro até hoje, que ele saiu como fosse do vestiário, ali da parte de baixo, né, no campo, e andando assim pelo estádio, de um lado para o outro, para apresentar o Santíssimo para quem estava na arquibancada, né? E começou a vir uma garoazinha, cara, não esqueço nunca aquilo, uma chuvazinha acompanhando o Santíssimo. Providência divina, mas a chuva devia estar vindo no estádio, mas coincidência, eu tenho como providência, ela foi lavando quem estava na arquibancada. Aquela chuva leve, não foi aquele toró, como a gente disse por aqui, que você ficou encharcado, não leve. E eu senti aquilo do Espírito Santo, a graça de Deus, para me libertar, me lavar de vez daquele pecado que eu vinha lutando para poder ver a castidade, né? Então ali eu não contei conversa, me ajoelhei ali no estádio mesmo, naquela arquibancada de cimento crespo e forte, me ajoelhei e pedi ao Nosso Senhor. E me senti ali curado, libertado, né? Lógico, muitos combates continuam depois, Sim. porque enquanto houver hoje, a gente está lutando por para hoje buscar não. a santidade, né? É por hoje não. Mas ali foi um marco na minha caminhada, né? Entendi. E até então, eu tinha dito que tinha pedido para servir no ministério de música, mas só depois de um tempo, depois que eu comecei a tocar, né? Devagarinho é que veio a oportunidade de eu servir. Até então, eu vinha naquele momento, como disse, que foi dado discernimento para mim no ministério de pregação, então servindo na pregação, servindo no grupo de oração, aprendendo a tocar violão. A gente tinha uma casa na comunidade, que no grupo de oração a gente alugava para fazer as reuniões, os eventos nossos lá. E aí eu ficava no sofá com a revistinha de cifra aqui, né, com dó e o pessoal já passava assim. Meu Deus, não dá aguento mais. Não teve Até que por insistência, igual aquela passagem do Nosso Senhor, diz a mulher que me dê um pão, me dê um pouco, eu tô com visita, né? Por insistência, me convidaram para participar do grupo de oração, né? Rapaz, convida logo aí. Pelo menos não Leva para de logo ficar esse tocando cara aqui, aí. pelo amor de Deus, né? Então você foi assim, um pouco autodidata Vencido também. pelo cansaço. É. Eu digo brincando que meu irmão me ensinou o dó e o ré, depois deu ré, e Te eu tive que virei, me virar, te né? virei. Com todos os vícios, que depois eu pode depois conversar com o meu conhecido Google, né? Mas comecei a fazer aula com o Google e tal, e Você não teve a aí avó comecei, do Guga, né? A avó do não Guga tive ali, né? essa referência em casa. Só meu pai que era Refinada. Meu pai era seresteiro, via lá Altemar Dutra, Nelson Gonçalves. Meu irmão era roqueiro, então minhas referências musicais eram essas, né? Na minha infância e adolescência, né? Mas para aprender a tocar, foi lá na revistinha de cifra, viu? Ia na banca de revista, comprar a revistinha e diferente, aprender né, a tocar. É. Hoje em Peguei dia essa não, época também. hoje em dia no aplicativo, vixe, não quero esse tom não. Aí você aperta um botão, aí já sai. Pestana. Ah, pestana, né? Transporta. Esse povo novo, mano, não sabe o que é. É, mano. Menino desse, mano. Guga, e aí, depois dessa experiência, cara, aí o que foi que tu fez? Decidiu o quê? Rapaz, eu vou procurar um grupo, como foi? Depois dessa experiência, eu pedi ajuda inicialmente a Tua amiga? essa minha amiga. Ela foi me direcionando, ó, você quer ir pra missa? Você fala no domingo, é o domingo que você tem que ir. Aí eu O falei, básico, né? aí eu falei, não, eu quero fazer a JC. Né? Legal. Tu já tinha conhecimento que tinha um EJC? Já. Eu já tinha vontade de fazer antes, mas ficava sempre na vontade, né? E normalmente as paróquias lá em João Pessoa, a JC até 27, 28 anos. E eu já tinha 30, né? Então eu saí batendo de... Abriram exceção pra ti. Eu saí batendo nas paróquias tudinho e nenhuma aceitava. E a paróquia de São Judas Tadeu, lá em João Pessoa, abriu as portas para mim. Aí consegui fazer a inscrição. Ótimo. Agora eu quero fazer a primeira Eucaristia antes do EJC. Aí foi luta, viu? Porque também
tinha que abrir as turmas de a catequese. formação, né? Aí essa amiga minha também me ajudou. Ela conhecia alguém da coordenação do EJC, lá de São Judas Tadeu, que conseguiu entrar em contato com quem seria a minha futura mãe de círculo, né, do EJC. Legal. Que conseguiu entrar em contato com o padre. E o padre disse, se conseguir arrumar uma catequista para ele, eu consigo... Eu faço com ele a primeira Eucaristia no sábado da Vigília Pascal. Aí que legal, o cara teve uma catequista personalizada. Foi uma catequista personal. Personal catequista, né? E é interessante porque o nome dessa catequista é Graça, né? Olha aí, que graça, né? Que graça, né? E engraçado que tiveram outras graças na minha vida, por isso que A imagem que abraçou é Nossa Senhora das Graças? Nossa Senhora das Graças. Olha aí. A imagem que abraçou Nossa Senhora das Graças. É um agraciado. Graças a Deus. E aí, quando eu fui fazer essa catequese com essa catequista, não foi um ano de catequese, foi uma coisa muito pontual, onde ela me falava mais, os principais pontos, né? Estuda isso aqui, estuda isso aqui, estuda isso aqui, estuda isso aqui. Eu já era um marmanjo de 30 anos também, né? Então, eu sabia o que tem que ser feito, né? Sim. Aí eu fui para a internet lá, e aí me deparei com o padre Paulo Ricardo. Aí pronto, graças a Deus. Estava em boas mãos. E padre Leonardo Wagner. Assim, minha catequese foi muito... Eu acho que poderia ter sido melhor essa catequese, né, velho? Foi esses dois sacerdotes assim, foram uma bênção na minha vida. Foi a base assim, da minha catequese, né? Aí comecei a servir na paróquia, fiz o EJC, aí me engajei num primeiro momento no EJC lá da paróquia de São Judas Tadeu. 2020, pandemia, né? Aí na pandemia, as igrejas fecharam e eu queria dar um jeito de continuar... Tu estava no fogo, querendo receber a Eucaristia. E tal. Aí tinha um grande amigo meu que ele participava das missas, tocando nas missas online que tinha, né? Aí nosso amigo Tácito, e cresceu muito a demanda nessa época, né? Demais. Tudo online, aí o pessoal ia atrás. Me convidavam muito para conduzir, para ser comentarista, olha, de missas online e tal. Engraçado, uma história engraçada. Pouco antes da pandemia, eu me confessei com um padre, padre Aristóteles, e aí eu gosto de dizer para a turma que eu gosto da lapada, né? De quem diz a verdade, né? E aí eu fui me confessar com esse padre, adorei a confissão. Ele me deu de penitência 40 dias de missa diária e de texto diário. Valha-me Nossa Senhora. O que foi que tu fez, né? Rapaz. Aí, tudo certo. Ixi. E aí veio a pandemia. E aí eu queria continuar cumprindo a penitência. Aí eu falei com esse amigo meu, Tácito, vou tocar contigo aí. E aí a gente tocava praticamente todo dia nas missas, inclusive na paróquia Santana de São Joaquim. Foi a minha migração, né? Sim. E acho que é através daí que a gente se conheceu, né? Foi. Legal. Ali no meio da pandemia. Foi na pandemia? Do lockdown. Acho que foi. Talvez por aí, um pouquinho depois, tá? Porque foi Tácito que passou teu contato, né? Pra mim. Bacana. E aí, como é que foi esse encontro aí dos dois? Mas, na verdade, assim, eu tenho... Então, dá alguns saltos temporais, né? Depois dos 16 anos, né? Então, Nosso Senhor foi me levando aí por caminhos. Por questão de trabalho, eu precisei morar em outra cidade, né? Morei em Patos, em Cajazeiras, que fica no sertão do estado da Paraíba, né? Sim, Patos conheço. a 300 quilômetros, Cajazeiras é quase Ceará, né? Fica bem na divisa. Né? E aí, nesse tempo, eu passei um tempo, digamos assim, de deserto, né? Porque não consegui realmente participar ativamente com um grupo de oração. Então, embora Nosso Senhor até plantou uma semente lá, que é a obra Alegra-te, que hoje caminha já, um abraço para a turma aí. Mas eu passei um tempo realmente no deserto. Ia missa no domingo com minha esposa só e meu filho. Tá. E a gente pedia a Deus essas graças. Eu lembro bem, pedi para voltar para João Pessoa, porque nosso núcleo familiar, igreja, tudo era lá. Pedi mais um filho, que era uma coisa que a gente queria muito, só tinha Felipe como filho. E eu pedia que Nosso Senhor me trouxesse de volta para o serviço da igreja. Né? E aí... Tu trabalhava viajando? Não, eu trabalho no banco, na Caixa Econômica, Sim. E trabalhava lá em Cajazeiras. Já então, para ficar indo e voltando, foi mesmo. Foi. Vou começar depois. Então, para ficar indo e voltando 500 km todo fim de semana, não dá. Então, eu fui com minha família, minha esposa, meu filho estudava lá, a gente morava lá. E eu pedia para voltar para morar para João Pessoa, né? E pedia para voltar a servir na igreja. Até que eu cheguei lá em agosto,
Quando foi julho do outro ano, ou seja, quase um ano, né? A gente conseguiu. Fomos para quê? Para um PHN, né? Aumentou o PHN da minha vida, né? Em 2013. E aí lá... Muito Dunga, tempo depois, né? Você deu um 2013. salto aí. Dunga e Padre Fabrício. Tá, Padre Fabrício. Depois eu falo um pouquinho do Padre Fabrício. certo. E aí lá, dado momento de oração, Padre Fabrício comentou algo e aí Dunga correu na casa dele e voltou com a... Se eu tiver errado, depois me corrija, mas é uma rosa, acho que é a rosa de Saron, do deserto lá. Que ela ficava incrustada no metal, seca. Mas quando você colocava ela na água, ela começava a borbulhar, respirar e se abria. E aí Dunga fez essa alegoria com quem está vivendo um momento de deserto, está afastado, mas que tem ainda... é tempo do Espírito Santo, né? Basta ter um contato com a água, então aquilo me tocou muito. Então ali foi um reânimo para mim, né? E aí passei a servir na Santa Missa, lá, confessei com o padre abriu as portas. A gente conheceu depois Damião e Magna, que nos ajudaram a gente começou a conversar para fundar o grupo de oração, a obra Alegra-te. Na semana que o grupo ia começar, eu fui transferido para Patos, né? Para estar um pouquinho mais próximo. E resumindo, depois quando eu voltei para João Pessoa, em 2016 para 2017, aí o Senhor começou a inquietar meu coração, porque eu tenho algumas músicas escritas. Nesse tempo aí você ia escrevendo? Já na caminhada, já desde o início, desde pequeno, mas eu tinha você falou que imaturidade, logo medo, cedo, vergonha, mostrava para um amigo meu, rapaz, isso aqui parece, lógico, né? Matheus, que está aqui a começar de música, o que vai repercutir ali é a sua influência, que você ouvir. Então, isso aqui parece com banda tal, e o meu menino... Não, natural isso, né? Mas aí eu não aceitei bem na época, achava que estava sendo julgado e comecei a guardar. Guardou tudo? Guardei, numa gaveta lá escondida. Sempre fui um cara no grupo de oração, ser o frontman, ele tá com violão tocando e cantando, puxando. Adoração, grupo de oração, missa, vigília, meio retiro. Sanguíneo, né? Meio sanguíneo, Os né? 4, rapaz, o pior é que... Minha mulher diz que eu sou fleumático, que eu sou um cabazen. Tu tem um... Pode ter alguma pontinha aí. Mas eu sempre fui um cara de frente, mas tinha esse receio de me expor enquanto compositor. Tá. E aí, depois de sempre do deserto, do retorno, né? Nosso Senhor começou a me incomodar, né? Num domingo do Evangelho, a palavra dos talentos, né? Então, o que Nosso Senhor te dá não é para a gente enterrar, é para guardar. E Nosso Senhor diz no coração que essas músicas têm que chegar até as pessoas que a providência separou, né? Não era para mim, para eu guardar, né? Então, foi um processo de cura até que Nosso Senhor me chacoalhasse. Eu passei por um tempo de, não com penitência, mas com desejo de ouvir de Deus, de missa diária, de silêncio, de jejum, de oração. E aí, aos poucos, Nosso Senhor foi me apontando, porque eu sempre fui o cara que gostei de ouvir pop rock. E às vezes ficava meio naquela dualidade. Rapaz, isso na igreja, será que dá certo? Como é e tal? E aos poucos, para resumir um pouquinho a história e passar para como eu encontrei Guga, Nosso Senhor foi me mostrando que eu precisava colocar a minha verdade, né? Então, assim, a alegoria que eu faço é que eu queria que as minhas músicas chegassem no embrulho que eu gostaria de receber. Então, só se alguém chegasse assim, CD, né? O pessoal não sabe o que é CD mais hoje, né, Matheus? Mas, bicho, escuta esse CD aqui, que massa. Escuta aqui, né? Pra mim, o norte era aquele, pronto. Nos meus tempos iniciais de renovação, tinha uma loja de Paulinas lá em João Pessoa. Sim. E o que é que a gente fazia quando chegavam os CDs novos? Ia lá, tinha um sonzinho. que a gente colocava o CD e ouvia. Fone, Vida Reluz, caramba, música Pegou nova. ainda? Valmir Alencar, Adriana. Eu 5 anos de idade ele ia lá. Eu tinha contato. Eu tinha 10 anos, 15 anos. Brincando. Eu tinha contato com música católica, sim. E aí comprava os CDs, aprendi a levar para o grupo de oração. Então, Isso, era sempre jeito. assim. Então, a lembrança que eu tenho é essa. Então, não queria que as minhas músicas chegassem para que as pessoas ouvissem. Caramba, gostei, do jeito que eu gostei. Então, aí fui me curando, né, desse receio, né, de expor ou de colocar num arranjo um pouco mais com o estilo de música que eu gosto de ouvir, né? E aí, Mas, Juninho, agora as tuas canções surgiam como? Era um momento de oração? Né, ou era aqui do nada? Eu nunca fui assim, o cara, vou fazer agora a música do Espírito Santo. Não. Eu passava por um momento de oração pessoal no meu quarto, pronto, tem uma música que eu fiz chamada Jesus que Cura, meditando naquele texto da parte de Marcos 1, do leproso, né? Que Jesus se aproximou e o leproso disse, se quiseres, podes me curar. Ele disse, eu quero. Então, depois daquela oração, eu escrevi uma música que fala sobre isso. Enquanto eu vinha na batalha do PHN, escrevi uma chamada Pra Dizer Não, que fala exatamente disso. A oração me dá força para dizer não. Com o Espírito me conduzindo, alcançarei a salvação. E sempre foram nesses momentos. Ou após um momento vivido, um retiro, um momento de oração, ou uma experiência, né? Como essa experiência que eu falei, desse desejo de ter mais um filho, né? Enquanto eu esperava por isso, eu e minha esposa, a gente conheceu um movimento chamado Cenáculo Ventre Santo,
que as mulheres se reúnem para rezar o texto a cada 15 dias e pedem a graça de pedir emprestado o vento de Nossa Senhora para gerar. E aí eu escrevi falando sobre isso, e num dado momento da música eu digo, o milagre eu sei que vai chegar. E chegou depois, né? Eu escrevi a música antes, no momento de espera. Então, as canções que eu tenho ao todo que 12 lançadas, e mais algumas aí no forno, sempre foram maturadas por situações ou de vida que eu vivi, sofri, ou que eu rezei, e transbordaram. Então, por isso que eu senti, Nossa Senhor, não é para ficar com você. Sim. Tem que chegar até alguém. E você faz a letra e também a melodia. Isso. As que tem até hoje, tem algumas parcerias com o Guga, as mais recentes, mas sempre fui sozinho, ali no quarto, escrevendo e tentando, com o pouco não conhecimento que eu tinha, né, de campo harmônico, de teoria musical, tentar de uma forma que o momento da melodia fosse junto com o que a letra está querendo dizer. Então, se é um momento mais denso, mais forte, tentar casar isso, né? Então, só pelo Espírito Santo mesmo. E aí, eu conheci nas redes sociais Boy, né? O Boy lá da Canção Nova, né? A lenda do rock, né? O cara que foi do Cristiatividade, da Canção Nova. Me comuniquei com ele e a gente começou a produzir as músicas. Arquivo vai, arquivo vem, né? O baterista amigo meu gravou lá em João Pessoa, né? Júnior Punk. O baixo foi Rinaldo Chabuco que gravou, a guitarra foi Boy, os teclados foi Boy, o violão. Tá doido, mano? O violão foi Diego Contiero que gravou, né? E aí lancei. Só que quando eu tava com tudo pronto para lançar, veio o quê? Pandemia. A pandemia, né? Então você não tinha campo para estar atuando fisicamente, né? E assim, eu nunca tive muito essa vocação, esse apelo de influência. Até que eu tento para poder divulgar as músicas, postar alguns vídeos e tal, mas eu não tenho esse regramento, essa constância de estar postando sempre, né? E estar com esse cuidado. Como segundo, que segundo é uma missão. Ainda bem que ele não está aqui, né? A gente pode falar falar apostolado dele, né? É um apostolado para ele isso, né? O meu apostolado é na música, sempre foi. Aquele segundo é meio, né? Tô achando... Rapaz, eu vou falar de segundo. É melhor não. Como diz Ariano Suassuna, né? Melhor falar por trás, que na frente constrange, né? Constrange. A gente tá aqui pertinho. Vai constranger você, vai constranger ele. Então, assim, veio a pandemia e aí eu me vi assim, Deus tem... algo que ele trabalha muito em minha vida, é essa questão do tempo de espera, né? Foram 7 anos para a gente poder ter um segundo filho, que a gente queria esse milagre. Eu comecei a conversar o trabalho com o Boy e tal em 2019, a gente lançou uma música em 2021, 2022, e agora, do ano passado para cá, que a gente está conseguindo realmente colocar a missão para valer no meio do povo, né? Então, Nosso Senhor foi me trabalhando, maturando, e nesse período eu fui pedindo a Deus que mostrasse, né, pessoas que pudessem estar comigo servindo. Porque eu estou com as músicas prontas, arranjo e tal, mas não tenho banda para tocar comigo. E aí, como é que faz? Vou soltar só o playback lá e tá tocando, né? Cara. Mas aí, Nosso Senhor foi mostrando, né? Chegou, eu consegui... Italan, que já servia comigo na Filha da Misericórdia, quando o Guga também servia lá, outras pessoas. E aí eu fui tentar fazer o contato para Guga. Fui tentar captar Guga, porque tava tocando a Miss Contato, esse amigo nosso em comum, né? E aí ele passou o contato, conversei com ele e tal. Ele disse, rapaz, bicho, que honra. Fico muito feliz, mas não dá não, porque eu já tenho esse compromisso, esse outro tal. Aí o Guga pode falar melhor, né? Mas aí... Então a música uniu vocês, né? A gente se conheceu através da música, né? Eu fui propor ele para estar no trabalho junto comigo, porque tem essa estética musical do rock, eu sei que era a praia de Guga, mas naquele momento não rolou. E tava tudo certo, né? Nosso Senhor providenciou outra pessoa para estar com a gente, sabe, né? Que é o guitarrista da minha banda, que está conosco, né? E aí... Só que depois de um tempo eu percebi a necessidade, quando foi começando os ensaios, sabe, eu preciso dar uma estudadinha de música, velho, pelo amor de Deus. Eu sabia aquele lance só da cifrinha para basear, você vai aprendendo com os vícios e tal. E aí falei com o Tácito, essa mesma pessoa que era meio comum, ele indicou um outro professor, só que esse professor também estava muito cheio e tal, aí fui perguntar, Guga, quem tu indica? Ele disse, eu. Eu mesmo. eu me indico. Pensa no caba bom. Pode falar comigo. Aí comecei a fazer aula, né? Com o Guga, já tinha vários alunos, começou a fazer aula. Juninho, deixa eu te perguntar uma coisa, se você quiser falar sobre isso. Você falou várias vezes do milagre do segundo filho, né? Mas vocês tinham alguma dificuldade? Tinha. Assim, o que acontece? Quando a gente foi morar em Cajazeiras, nessa minha ida para o interior, em 2012, né? Felipe nasceu em 2008, então ele tinha uns 4 aninhos. A gente já tinha casado em 2005, tinha 7 anos de casado. A gente morava num apartamento, a gente vendeu esse apartamento para comprar um outro na planta, um mais próximo da casa dos pais da gente, melhor. A gente decidimos naquele momento, não, vamos morar na casa dos meus sogros, não vamos
planejar, mesmo, planejar a vida, né? Sim. Planejar ter um segundo filho agora, vamos esperar. E aí acabou que, quando a gente foi morar em Cajazeiras, né? Depois da nossa... Quando eu fui receber o apartamento que tinha comprado na planta, eu fui transferido. Então, novamente, Deus trabalhando comigo, espero o meu tempo. Né? E fui pro sertão. E lá, a gente começou, não, vamos ter filho. Passou 1 mês, 2, 3, 4, 6 e nada, né? E aí, como para Felipe, graças a Deus, né? Foi uma bênção de Deus para a gente não planejou, ele veio, a gente pensou que da mesma forma aconteceria, né? Só que foi começando a ter dificuldade, foi passando tempo e nada de acontecer. Pelo meu plano de saúde na época, lá a gente não tinha tanta assistência lá no interior, então teria que vir para João Pessoa, então minha esposa até veio algumas vezes, Saúde caixa. fez alguns exames, né? E aí o que aconteceu? Nesses exames, né? O médico percebeu que ela tinha as trompas enoveladas, ou seja, a trompa dela estava enroladinha. Então, do ovário dela, o óvulo não conseguia chegar até outra para ser fecundado lá. Depois de um tempo, tentando fazer um estímulo à ovulação, tal, foi feito esse exame, o médico percebeu, o médico disse para a gente assim, ó, vocês só conseguem engravidar se for por reprodução assistida. Reprodução método natural, não conseguem. E aí, para a gente, foi aquele baque, naquele luto, daquele sonho, aquele plano que a gente tinha de ter mais um filho, de fazer crescer mais nossa família, né? Só que o que aconteceu? A gente, depois do baque, a gente decidiu por isso daqui. Usar essa arma aqui. E passamos a rezar o terço em família todos os dias, entregar ao Nosso Senhor. Conhecemos o Cenáculo Ventre Santo, né? Mais ou menos por essa época, 2016, 2017. E aí a gente começou a rezar o terço todos os dias em família. Eu, minha esposa e Felipe, meu filho. Ele pequenininho, rezávamos, pedimos essa graça. Quando foi em 2017, que foi o centenário das aparições de Fátima, né? Na véspera, minha esposa engravidou. E aí foi aquela alegria, né? A gente contou para todo mundo. Meu Deus, impossível, Deus fez, tá vendo aí? Tem que ter fé, tem que rezar e tal. 1 mês depois ela perdeu, né? A gente foi fazer lá o ultrassom, né? Tinha acho que 9 semanas. E assim, o primeiro sentimento aquele foi de ser traído por Deus. Me humilhou, porque o Senhor me deu e depois tirou, né? Porque, Senhor, que estou aqui servindo na igreja e tal, o Senhor fez isso comigo. Então, eu me lembro sempre de uma frase, né? Quem souber o santo me corrija, me disseram que a tribulação Francisco de Assis, nunca li no escrito dele para confirmar, mas que ele dizia que você não pode impedir que os pássaros voem na sua cabeça, pode impedir que façam ninhos. Então, os sentimentos, as emoções que vêm, são do nosso humano, eu acho que são, assim, impossíveis de você sentir. Agora, a forma como você permite ou não que aquilo faça morada no seu coração, cresça e se alimente, você tem esse poder, né? Então, a gente, depois do baque, né, decidimos nos manter fiéis, confiar em Deus. Se Deus mostrou que ela engravidou, que já era impossível, então mostra que na vontade dele ele poderia. Então, a gente continuou. Foi aí, nesse tempo de espera, após a perda, né? Compus algumas canções. Uma delas é essa, que chama-se Tu És Mãe, né? No momento eu falo. E a gente percebeu, eu acho que o grande virada de chave, Neto, é que a gente queria fazer Deus de refém. Faça a minha vontade, eu quero ter um filho. Só que, meu irmão, mais do que o milagre é Deus dos milagres. Sim. É a intimidade com Deus, é a vida em Deus. Sim. Então, quando a gente passou a virar essa chave, procurar mais a Deus do que o milagre, rezar o texto pedindo essa conversão, esse desejo do céu, e se colocar à disposição dos outros servindo, aí as coisas foram se acalmando, se acomodando, e aí, né, quando ninguém mais esperava, veio, né, por intercessão de Santa Rita, Maria Rita, que é Nossa Senhora de Santa Rita, né? Ela nasceu em setembro de 2019, né? E aí veio esse milagre para nossa família, né? Maravilha. Felipe já era um milagre, só que a gente não sabia, não tinha essa dimensão, porque ela já tinha essa questão pontual de engravidar. Já tinha essa condição lá. Já tinha essa condição dela. E aí, graças a Deus, e aí nós conseguimos nos colocar como casal em missão, né? Ela no cenáculo, eu, né, com a música e dando esse testemunho, né? A gente conseguiu se entender, né? Porque só para... Eu sei que pode ser um parênteses, voltando um pouquinho nisso, mas acho importante registrar, porque talvez muitos casais passam por isso. Uhum. Quando a gente queria engravidar, antes de começar essa decisão de vamos rezar e confiar em Deus, quando o médico disse essa dificuldade, eu não falava muito no assunto com ela. Por quê? Na minha cabeça eu pensava que eu estaria cobrando ela e ela se sentiria culpada por ela não conseguir engravidar. Não tem influência psicológica aí, né? E ela, às vezes, achava que eu não queria também.
Sim. Porque, na verdade, eu tentava a importância do diálogo, né? Aí ficavam os dois ali. Ficava aquela barreira e só a partir do momento que a gente conseguiu conversar, né? Colocar esse desejo juntos em Deus como família, trazer até Felipe para rezar com a gente, foi que as coisas foram acontecendo. Então, primeiro, Nosso Senhor, como eu digo na música, é que eu quero chegar. Tem um trecho da música que eu falo: gera-me então no teu ventre santo, ó mãe. E o milagre eu sei que vai chegar. Então é preciso, primeiro, a gente se permitir ser gerado por Maria no ventre dela, que gerou Jesus. Então, procurar ser o novo Jesus para o mundo, para que aí sim, porque o milagre, ele não é uma coisa aleatória. Sim. O milagre, ele carrega em si um sinal, um testemunho, uma graça que precisa reverberar para outras pessoas. E até então eu queria um milagre para mim, para satisfazer um privilégio que eu exigia de Deus. Então, quando o Senhor mudou essa nossa condição de, não, vamos nos permitir ser gerados no ventre de Maria, o novo Jesus para o mundo, um novo cristão, um novo sinal de Deus, aí o milagre veio para que a gente pudesse testemunhar, né? Diz o Catecismo da Igreja Católica que o doador dos dons, que é Deus, é mais precioso do que o dom em si. Totalmente. Ou seja, às vezes a gente, como você disse, a gente buscava se apega, o milagre de Deus e não buscava o Deus que nos Deus. dá os milagres. Perfeito. E quando nós não obtemos o dom que a gente quer, aí a gente se revolta contra aquele que é capaz de nos dar acesso ao dom, né? Maravilhoso isso. E também interessante perceber como Nossa Senhora está presente na vida dos dois, né? Na sua e também pela intercessão do Santo Terço. A primeira música que eu lancei foi exatamente essa, que fala de Nossa Senhora. Porque, independente de qualquer apelo comercial que ela tem, eu queria colocar Nossa Senhora na frente, porque ela é quem Maravilha. A minha mestra, a minha mãe. Temos aqui dois homens apaixonados, eu estou vendo pela espessura das alianças, né? Isso aqui. A do Guga, me permita dizer. Eu tenho medo como é que ele consegue acertar os solos de guitarra. Com a guitarra com não, brilha tamanho, mais. né? Apesar de ser noivo, tá noivo, né? Tá noivo, né? Aqui são 20 anos. Né? Aí, aqui são 27. Mas, rapaz, brilha mais do que espinhaço de pão doce. Olha aí, ó. Tá novinho. Noivo, né? Vou polir, minha filha, pros 20 anos da gente, viu? Vou dar uma limpeza geral. Vai ficar aí tal qual a do Gustavo, né? Gustavo, e aí? Se encontrou com o Juninho, bateu logo a sintonia? Demais. Quando ele me procurou para ter aula, a gente... Muita coisa em comum e conversando, surgiu a amizade, né? Sim. E aí, mas tu teve aula de quê mesmo? Aula de violão. De violão mesmo, né? Na verdade, de teoria musical, né? Tá. Campo harmônico, para eu poder entender Entendi. o que eu estava compondo ali. Na verdade, eu compunha meio no tato, na intuição. experiência, na intuição. Mas eu senti a necessidade de ter realmente a base do conhecimento para poder entender Quando e o melhorar, Gustavo né? olhou, passa a borracha aí. Oh. E Juninho estudou comigo, acho que uns 2 anos ou Foi mais, por aí, né? mais ou Uns menos. 2, 3 anos, 2 a anos. gente estudando junto. E E aí, fazia sentido o que ele tinha feito? fazia. Sempre a gente dá um jeito de fazer as coisas fazerem sentido, né? Na música. Viu, Matheus? Tem futuro também, Matheus. Tem salvação ainda, Matheus. Depois que o Gustavo... E aí, depois disso, dentro das próprias aulas, o Juninho começou a mostrar algumas composições que ele tinha que ainda não tinha sido lançado e tal. Foi que aí que surgiu a ideia, não vamos produzir essas músicas, lançar e tal. E aí a gente, à medida que o trabalho, digamos assim, nos uniu, viramos amigos em Cristo também, né? Maravilha. Muito Ô, Gustavo, legal. mas tu é só produtor musical ou tu faz alguma outra coisa? Aquela pergunta é massa demais. Tu é só Eu músico? sou sócio de podcast. Ah, meu amigo, agora sim! Ai, agora Bota o óculos agora aí. tudo se explica agora, tá tudo explicado. Muito bem, muito bem. Então você é produtor musical e sócio de podcast. Sócio de podcast. E nada mais, nada menos do que o Nada Ecclesiancast, né? Exatamente. Tá certo, bicho. E aí, como é que foi produzir as canções aí do Juninho? Foi uma experiência muito massa, porque... E no meio da pandemia, né? Não, isso Não, já já foi foi, depois. já tinha passado já. O lockdown já tinha passado. A gente como mencionei, né? Juninho tinha estudado comigo acho que uns 2 ou 3 anos. E a gente começou a produzir ano passado. Foi, porque na verdade assim, eu tinha comentado com o Hugo, né? A produção com o Boy foi muito legal pelo novo, né? E pelo aprendizado com ele, né? O cara que praticamente é a história do rock católico, da música católica, né? Mas eu tenho essa dificuldade de arquivo distância, vai, né? arquivo vem, É. fica assim, não fica, tal. E aí como eu percebi pelas aulas, a afinidade que eu tive com o Guga, né? Aí tem algumas músicas que eu tinha composto, que eu
tinha um carinho mais especial. Essa aqui eu queria produzir junto com a pessoa, tá? Vivendo e dando sugestão. processo. Embora a boy fosse super aberto, mas essa questão da distância dificultava, né? E aí tinha aquela... My Precious, naquela música preciosa, aí você esconde pra você, né? Aí eu disse, eu vou fazer um teste aqui com o Hugo pra primeira pra gente ver se rola. E aí, graças a Deus, deu super certo, né? Mas tu só produz música católica mesmo? Não, então, o trabalho de Juninho foi o primeiro trabalho católico que eu produzi. Que tu fez? Né? Porque eu tenho uma vida católica Recente, né? De 2019 pra cá, Mas 6 musical já anos. tinha, Mas produzia musical lá já João tinha, então Pessoa já e produzia. Mas algumas tu coisas. já produzia no meio secular? Já. Renata Arruda, quem mais tu já fez aí? Renata Arruda. Produzi muito trabalho pro rock, heavy metal, né? Legal. Cheguei a trabalhar com o pessoal do Angra, que é uma banda, Massa, uma banda cara. de heavy metal conhecida brasileira. Só pro pessoal... Não fez nada com a Lord Metal? Ainda não. Mas só pro pessoal entender, quando você fala em produzir musicalmente, o que na verdade o que é isso? Na prática. Juninho chega pra mim com uma ideia embrionária que seria a música voz e violão. Tá aqui a letra, Tá aqui a melodia que eu fiz. E tá aqui aí, os acordes. Pronto, e aí o que você o faz? trabalho do produtor é transformar aquilo num produto, né? Em algo que a gente possa embalar e entregar para a pessoa dizer, agora escuta aqui, né? Veja se você gosta ou não. Ou seja, colocar os arranjos. Os arranjos, mas tudo isso pensado em quem é que vai ouvir a música. Tá. Né? Esse é o trabalho do produtor, porque, enfim, existem várias prateleiras, digamos assim, né, na música. Quem gosta da prateleira A, talvez não goste da prateleira B. Então tem todo um trabalho que a gente faz. Quem é que você quer que escute essa música, né? Entendi. Mas eu me identifico mais com rock e tal. Como ele falou, né? Não sabia se combinava o rock católico. Entendi. Será que existe católico roqueiro? Vamos tentar atingir essas pessoas? Como? Como atingir essas pessoas sem ser, como é que eu posso dizer, grosseiro demais, né? No sentido de arranjos que sejam rock and roll demais, entre aspas, né? Entendi. Dentro daquele espectro de pessoas que a gente quer atingir, né? Só fazendo um parênteses naquilo que eu falei há um pouquinho, algum tempinho atrás aqui no podcast, eu fazia questão, tanto como com o Google, que trouxesse a minha verdade. Porque a gente sabe assim, comercialmente falando, não tem nada errado com isso, só estou dizendo que é uma realidade, né? A gente tem hoje assim, uma gama muito grande de pessoas que lançam músicas no worship, né? Aqueles acordes repetitivos, aquela guitarra de ambiência e tal. E eu sei que é muito bem recebido pelas pessoas, muitas pessoas gostam, né? O próprio Frei Gilson, ele tem a identidade dele, mas é muito pautado também nesse estilo musical. Eu não queria fazer algo só porque todo mundo consome, Comercial. ou todo mundo gosta, né? É. Eu queria, lógico, a gente que chegasse ao máximo de pessoas possível, mas que tivesse a minha verdade, né? Pronto. E foi por isso que eu procurei Boy no momento, depois Google no outro momento, que eu sabia que pessoas que tinham uma linguagem próxima daquilo que eu tinha em mente, né? Era onde eu queria entrar. É. Assim, precisa haver assim, um equilíbrio do que é comercial para o que é a sua... A verdade dele. A verdade, o que você quer. Pô, eu preciso vender o que eu sou aqui, vender entre aspas, né? Eu preciso apresentar ao público, ao fiel, aquilo que eu sou aqui. Eu gosto dessa forma. Aí chega o produtor, mas cara, isso aqui não vai vender, não. Aí como é que dá... O trabalho do produtor, na verdade, tem que ser achar essa balança, o equilíbrio dessa balança entre o que é a verdade dele, porque o produtor deixaria de fazer sentido a parte dele, artística dele, se ele chegasse com algo e eu dissesse, esquece isso, vamos só ser mais um aqui, entendeu? Então, o trabalho do produtor é achar esse equilíbrio. Como é que a gente faz para pegar a sua verdade e deixar ela de uma forma que seja apresentável para o público que você quer atingir? Porque não existe esse negócio, eu quero agradar a todos. Isso aí esquece, né? Isso não existe. Aí me veio agora à mente o caso do Caneta Azul, né? Como a internet é louca, né? Não tem nada de estudo, meu amigo. Viralizou, aí né? As produtoras, eu não quero saber de estudo. O povo tá querendo, tá repercutindo. Mas a questão do Caneta Azul, acho que é mais pela questão cômica, né? Exato. É engraçado, não? E tava vendendo. O povo tava consumindo, Pois né? é. Por isso, né? Pois é. Loucura, né? Tem internet? público pra tudo, né? Tem público Tem pra público tudo. pra tudo. Juninho, e aí? Você começou a ir pros palcos depois
da pandemia, depois que começou a produzir com o Gustavo? Aí a gente conseguiu, né, lá em João Pessoa, montar a banda. Eu digo até brincando que a banda é Júnior Alves e os meus irmãos. Né? É uma piada que a gente tem interna de bom dia, meus irmãos, vazou. Aí, desse tempo, postei aqui no Instagram, pessoal, vixe, irmãos, chega dando meu ouvido, é irmãos, mas é entre aspas, tá? É uma brincadeira. É uma brincadeira. E aí a gente começou a se colocar em missão, né? E assim, no primeiro momento, nós tivemos assim alguns eventos que a gente tinha uma expectativa e foi bem diferente, né? Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Conte. A gente foi chamado para tocar na festa de padroeira. E aí teve a procissão, na procissão teve uma caminhada. Lá na Paraíba mesmo? Lá na Paraíba, tá bom, não pergunto mais nada. E aí choveu muito, né? Qual diocese? Choveu Agora o muito. detalhe, Paraíba só tem uma diocese, né? Paraíba tem quatro. Ah, tem quatro. Tem Ah, estamos chegando, viu? Estamos chegando. São 4 ou são 5 segundos? Eu acho que são 4. Paraíba, Cajazeiras, Tem. Patos, Guarabira e Campinas. São 5. 5 dioceses, pronto. Ah, bom, não pergunto mais nada. E aí choveu muito e tal, e aí terminou a missa campal, depois com o bispo. Aí começaram depois a anunciar os patrocinadores da festa, né? E nessa história, enquanto tá falando dos patrocinadores da festa, o pessoal lá não andou pegar uma rosa da santa, né? Aí sei que nessa história o patrocinador vai 20 minutos, meia hora, quando ele foi começar a cantar, tem mais ninguém. Aí só tinha os bêbados da festa lá. Aí vamos embora, o som tá aqui, vamos embora. Você vê? Aí quem tá aí, ou quem tá trabalhando nas barracas, ou a polícia, os bêbados, nosso senhor vai tocar alguém. E aí ele tocou, né? E aí, lógico, fica aquela questão um pouquinho do artista, do humano, que quer pelo menos ser ouvido, né? Não quer aplauso ou palma, não quer ser ouvido para tá aqui essa mensagem, esse trabalho que a gente se esforçou, ensaiou. Mas aí, novamente, nós estamos trabalhando. E aí, naquele momento, eu senti Deus dizendo, sejam fiéis, que eu vou honrar vocês. Então, meu bem, depois eu parei de me preocupar com esse tipo de situação. Então, a gente tocou em ginásio de escola para um público mais, né, reduzido, para festa de paróquia. Todo né? tipo de coisa. E aí, quando foi nesse ano, né, em janeiro, Padre Márcio, que é o nosso pároco lá da paróquia Santana e São Joaquim, né, fez um evento chamado Louvor de Verão, numa casa... Aleluia, ano passado também, né? Foi ano passado, é verdade. Eu me confundo. Então, pronto. Quando foi no ano passado, eu comecei a tentar distribuir o material, né? Tá aqui, o clipe, a música e tal. E aí rolou o convite pro Aleluia, né? Ano passado, no Palco Street. 2024. 2024, isso, exatamente. Então, já um afago de Deus, né? Em 2023, eu participei do programa do Dunga, né? Do Acredito, na Rede Vida. E do programa PHN, lá com o Peter, né? Gravei. Certo. Mas até então não tinham tantos convites para a missão. E aí teve esse do Aleluia, que foi meio que... Eu me convidei, dei o material, personalizou e aceitou. Foi até quando a gente até viria para cá e acabou que não deu certo, né? Sim. Então nos apresentamos, Guga me acompanhou. Então Guga disse não, naquele momento, para ser parte da banda, mas de vez em sempre ele está me ajudando também, né? Quando sabe que o guitarrista não pode vir, Guga tá junto comigo. Legal. Então aí a gente tocou no Aleluia ano passado. Em janeiro desse ano, teve esse evento Louvor de Verão, né? Que o Padre Márcio fez numa casa de show lá, chamado Louvina, né? Onde fazem shows durante o verão, shows seculares, né? De música de axé, forró, outras bandas. E no meio de semana teve um louvor. Então foi Davidson Silva, estava por lá, Padre Bruno da Canção Nova, Padre Márcio, e a gente se apresentou também, né? Oportunidade de mostrar o trabalho. E aí, preciso só fazer um parênteses rápido, segundo tinha falado, não sei se o programa vai ao antes ou depois do dele, mas... do PHN, né? Jampa. Sim. Quando eu participei do programa PHN com o Peter, em 2023, logo após teve o Desperta Brasil, com o Frei Gilson, lá em São Paulo. Eu vi aquele evento, aquela galera toda. Rapaz, Deus me colocou no coração. Vamos fazer alguma coisa em João Pessoa para movimentar. Porque acabou que com a realidade das novas comunidades, ficou muito cada um no seu quadrado. Não sei se essa é a realidade daqui, mas lá em João Pessoa, cada comunidade faz um evento meio para o seu público. E não tem mais aqueles grandes eventos que a gente fazia reunindo toda a renovação carismática e tal. Não, isso aí só acontece lá na Croácia. Tem ou na França, né? Lá em Lisieux, né, Simone? Aqui não acontece isso, não. E aí a gente, né, Deus colocou no coração, tem uma prima da minha esposa, Ana Elizabeth, que é da Canção Nova. Resumindo, a gente fez o meio de campo e em 40 dias a gente organizou, o Peter foi para lá com o padre Fabrício, que eu falei que em 2013, 10 anos antes, me trouxe aquela palavra de impacto para renovar a minha missão. Ele estava no PHN Jampa. Então, 10 anos depois, eu encontrei ele pessoalmente na missão. E a gente começou a organizar o PHN Jampa, né? Então, fizemos em João Pessoa em 2023 com o Peter. Em 2024, o Peter não pôde ir. Foi Emanuel Estênio, com o Padre Sidney. Hoje está lá em Cachoeira, mas era lá de Gravatá. Manuel. E aí, logo após o PHN Jampa de 24, pegando o gancho agora, depois do Aleluia, depois do PHN Jampa, Peter convidou para que a gente fizesse um show lá no PHN desse ano de 25. Porque rolou o Summer Beats também lá nas Paralelas, e aí enquanto
No intervalo dos momentos de centralização, estava tendo show do Summer Beats lá Certo. no palco do Rincão. Tá. Então a gente foi. Então, assim, graças a Deus, a gente conseguiu atingir mais pessoas, né, com esses eventos. Então teve o Aleluia, o Louvor do Verão e o Summer Beats lá no PHN. Mas a gente está à disposição. Eu sou de João Pessoa, então os convites mais são lá de João Pessoa. A gente fez também recentemente Baía da Traição, que é uma cidade litorânea lá pertinho. Participamos de um evento lá. Então a gente está, digamos, na missão para onde o Senhor Santa Rita, nos Guarabira, chamar, né? são cidades Isso, ali que... Guarabira, já- pronto. A gente fez agora uns 10 dias atrás Cajazeiras. com Legal. Teve o Juninho Congresso da Casimiro. Renovação Carismática. Juninho Casimiro fez o show e a gente abriu Legal. e ficou como banda de apoio para ele. Então a gente Então fez já foram com o Peter. 2 Juninhos. Foi, Juninho em dose dupla. A gente fez isso com o Peter, lá no primeiro PHN, com o Emanuel Stênio em Guarabira e com o Juninho Casimiro Bacana. agora em Cajazeiras. Então, Guga, a música Essa católica dinâmica. tem melhorado, né, cara? Tem. Eu achei um tem assim meio... Não, é porque eu não sou um grande conhecedor das coisas É porque tu é mais recente, antigas, né? né? É um bebê eu estava na- até brincando com o padre Clever, que eles estavam falando sobre alguns artistas católicos mais das antigas. Eu brinquei dizendo que eu sou da geração Colo de Deus, né? De fato, viu? Porque eu peguei, na época da minha conversão, era o que mais estava sendo tocado ali na época, né? Então, assim, eu não mergulhei na... Tu não pegou o primeiro CD do Padre Marcelo Rossi? Erguei as Peguei. mãos. Padre Marcelo peguei, Rossi, peguei. Vida Reluz, Clássico. Agnus Dei, Padre Marcelo Fábio de Rossi, eu Mello, tive quando esse- era seminarista ainda, Agnus Dei, Padre Zezinho, alegrai-vos rapaz. sempre no Senhor. Padre Zezinho. Padre Zezinho, Monsenhor Jonas, É, Eugênio Mensagem Jorge, Mensagem Brasil. Tanto que... Como dizer que é velho sem falar que é velho, né, gente? Fica na tua aí, Matheus. Tanto que quando eu comecei a servir nas missas, pra mim foi um Deus nos acuda, porque o pessoal chegava, todo mundo já tocava tudo, né? Bora essa daí. Vamos tocar essa daqui. Meu Deus, eu nunca ouvi essa música na minha vida. Foi um trabalho assim de pesquisa e de pegar a música ali nas correrias. Mas tenho conhecido muita coisa assim desse tempo pra cá. Show. Maravilha. Pra gente encerrar, Ecclesiascast. Como é que tem sido a experiência? O segundo veio aqui, conversou com a gente, disse que às vezes vocês não colaboram muito. Quem sabe a gente faz aqui uma cariação, né? Botar Vou chamar ele aqui, cara os a três cara. frente a frente. Eu não sei quem tá mentindo. Segundo disse. Não, mas assim, né? Novamente, a ação da providência, né? A gente fez o PHN Jampa no ano passado, e aí eu convidei 2 pessoas, né? Da Paraíba, que são, ele não gosta de uma influência, mas missionário digital, né? Segundo, e Ana Bia, né? Que também era de Patos. Para que eles pudessem fazer a cobertura do encontro, né? Interagir com as pessoas, colocar conteúdos, para que mais pessoas conhecessem também. E aí, a gente conversou, né? Ele partilhou que tinha esse desejo no coração, e no primeiro momento eu entendi que ele era um podcast que ele queria para ser o único host, né? E estava me pedindo ajuda para fazer o meio de campo com alguém. E tem uma pessoa, ele falou Cássio, né, do Prisma Studios, eu já tinha gravado clipes com ele, que foi indicação de Juliana de Paula, né, amiga nossa, missionária lá de João Pessoa, Sim, gravou Juliana. uma música comigo, a gente gravou e foi Cássio que fez a gravação, por indicação dela. Conversamos com o Cássio, chegamos lá no entendimento e depois foi que ele trouxe, queria apresentar junto com você, eu acho que dá certo a gente, né, a gente tem esse perfil mais complementar, ele é tradismático, digamos, puxado para o espectro mais tradicional ou mais para o espectro carismático, né? É. A gente se complementa. E aí, eu já vinha trabalhando com o Uga na produção das músicas, né? Acho que tinha lançado só uma ou outra. Era. E as outras a gente estava se encontrando para poder trabalhar e produzir. E aí, conversei com o Guga, capaz eu tenho interesse. O Guga já tinha comentado que tinha desejo de ter um outro Podcast. canal, um podcast. Aí a gente se juntou. Nosso Senhor foi meio que de forma natural dando as tarefas meio para cada um. Quem tinha mais familiaridade com essa atividade, com essa outra, você sabe bem a rotina do podcast como é, que Sim. né, tá aí operando a mesa aqui por baixo, não tem isso lá, mas os bastidores a gente precisa estar sempre trabalhando. Não é só na hora que a gente está aqui gravando que a gente está trabalhando no podcast. A gente trabalha nada. muito mais quando não está aqui na linha de frente, né? Buscando convidado, vendo pauta, É bom até a preparando gente produzir cortes. algo nesse sentido, né? Os bastidores de um podcast, né? Pois é. E aí a gente começou a gravar em novembro, né? Com pessoas, com padres lá da região mesmo de João Pessoa, próximo, né? E aos poucos, Nosso Senhor foi na providência trazendo outros convidados, né? Uns de fora que estavam por João Pessoa, outros que a gente conseguiu trazer com apoio, né? E aí, resumindo, nós estamos aí com mais ou menos, começamos em novembro, então vamos aí para
O primeiro episódio foi ao ar na primeira semana de dezembro. Isso, gravamos em novembro, 1º de dezembro. Né? Então, se a gente colocar aí, vamos para ir para o 8º mês de conteúdo, né? Com a frequência aí, toda semana. Às vezes, normalmente eu usava a segunda, mas às vezes está sendo na terça ou quarta, principalmente quando a gente está nesses momentos de viagem, né? Mas 70 mil inscritos aí, brigando pela plaquinha dos 100 mil em breve, se Deus quiser. E, graças a Deus, já com um pouco mais, digamos, de reconhecimento no sentido de quando a gente contata as pessoas já veem, né, o podcast com mais inscritos, com mais conteúdos, mas o interessante é que Deus nos surpreende. A gente cria expectativa de uma coisa e ele mostra que é outra. Então, o vídeo que a gente pensou que iria bombar e tal, uma personalidade católica que a gente trouxe... Não bombou. Teve um bom número. Tá. Mas de quem a gente não esperava essa repercussão, né? E foi um vídeo de Thalita, né? Thalita Ferreira. Tá bom, sim. E aí, foi com ela, uma pessoa que veio trazer a experiência dela, que ela era presbiteriana, se converteu ao catolicismo, teve experiências fortíssimas com Nossa Senhora. E esse vídeo bombou de uma maneira tal que foi o que trouxe muito mais inscritos pra gente, pro podcast, né? Pelas mãos de Nossa Senhora também, né? Através da experiência de Thalita, né? E então a gente procurando sempre... quando foi em fevereiro, no Carnaval, o segundo conseguiu uma ponta com o pessoal lá da comunidade São Pio X, que promove o Crescer. Então a gente conseguiu ir para lá, para fazer, em Campina Grande, para fazer... Que não é a fraternidade... Não, é a comunidade São Pio X, né? Comunidade lá de Campina Grande, muitos anos que eles estão radicados lá e que promovem esse evento no Carnaval, né? Que é o Crescer, durante o Carnaval. E nos oportunizaram um estúdio lá para a gente gravar. Então gravamos lá com o padre Christian Shankar, com o padre Fábio Vieira, que tem uma posta lá de Carla Cultos, né? Com a deputada... Simone Marqueto, que né, anda com a Generalíssima, né? Até queria botar... Se for trazer a Generalíssima para gravar, bota a cadeira para ela sentar aqui, né? Mas, então, experiências enriquecedoras, né? Conhecer novas pessoas, partilhar, como você também tem a possibilidade aqui no podcast, então tem sido uma bênção de Deus, né? Não sem luta, mas uma bênção, né? Uma bênção. Mas é incrível. O que mais me toca, assim, com relação ao podcast são os testemunhos das pessoas que assistem o podcast, né? O pessoal sempre comenta, esse episódio foi muito enriquecedor para a minha vida, eu estou voltando agora para a Igreja Católica, esse conteúdo foi fundamental. Enfim, os testemunhos de conversão das pessoas que assistem a gente, né? Isso é o melhor reconhecimento, o que eu acho, né? Legal. E para mim, que sou recém-convertido ainda, né? 2019, 6 anos, recém-convertido ainda. Tem sido enriquecedor para mim também, para o meu processo de conversão, de aprender tanto com os meninos quanto com os convidados, né? Então, eu até estava comentando com ele numa reunião nossa que eu me apaixonei pelo Ecclesiancast também, né? Não era um sonho que eu tive, eu nunca sonhei em ter um podcast católico, mas eu me apaixonei pelo Ecclesian também, nesse período, desses 8 meses aí que a gente tá junto. Legal. A minha experiência com o podcast, o nosso aqui, o Atos, é que como o podcast, uma iniciativa como essa, abre portas e une as pessoas, né? Você se pega conversando com pessoas que, se não fosse por ocasião do podcast, raramente você teria a oportunidade... Totalmente. É isso mesmo. Para eu conseguir uma audiência com Dom Gregório, arcebispo aqui, seria uma dificuldade. Aí você convida para um podcast, né? Uhum. Não que não tenha tido dificuldade para a gente conseguir uma brecha na agenda de Dom Gregório, mas é uma oportunidade, né? O podcast tem esse poder de unir as pessoas, de fazer as pessoas se encontrarem. Eu acho muito legal o podcast quando a gente, assim comentar aqui no WhatsApp, procura fazer esse ambiente no Eclésia, esse bate-papo. Sim, né? Sem aquela formalidade de uma entrevista. Né? Exatamente, essa é a ideia. Acho que aproxima muito mais as pessoas, quando as pessoas se sentem como se estivessem na roda aqui conversando e interagindo. A ideia é essa, sem dúvida alguma. Pessoal, bom demais, né? Deixa o like aí. Galera, obrigado, viu? Obrigado, Gustavo. A gente que agradece. Obrigado, show de Juninho. Bola. Valeu. Deus abençoe a missão de vocês. Graças a Deus, no tempo de Deus, um ano depois, mas estamos aqui. Sem dúvida alguma. Deus abençoe a missão de vocês, viu? A gente sabe que quem trabalha com a música, né? Né, Matheus? Não é fácil, né? Ponta de lança. Né? O músico é o primeiro a chegar, é o último a sair. Né? Desse jeito. Muitas vezes não é reconhecido, aí você tem que engolir seco. Mas é isso, né? Deus vai formando a gente. É um trabalho que a gente faz
manualmente pela produção da música e espiritualmente internamente para poder saber lidar com esse tipo de Exato. situação. Não deixar o humano gritar e lembrar que é uma missão. E né? a vaidade É uma também, trabalhar a vaidade, né? Que às vezes quer pegar a gente, né? A gente vai se contendo e colocando Jesus Cristo sempre em primeiro lugar, né? É isso. Amém, que ele cresça. Obrigado, viu? Valeu, Neto. Muito bom, muito bom. Pessoal, segue aí a galera, né? O Guga botou aí na tela, diretor, já? No início, né? Diretor, bote de novo, papai. Bote de novo, bote. Pessoal, deixa o like aí, foi bom demais, né? Compartilha esse episódio com todo mundo aí, seus grupos de amigos, familiares. Tá aparecendo aí? Do Juninho. Tem que carregar. Rapaz. Juninho, diz aí de novo o teu @. Juninho Alves JP, tudo junto. Juninho Alves JP. JP. O meu, eu tenho 2 Instagrams, né? O @Gustavo Queiroga, com 4 no lugar do último A. Esse eu posto mais conteúdo sobre a fé católica de um modo geral. É um Instagram que eu abri recentemente. E o Instagram do produtor é o @Guga Queiroga. Lá vocês vão achar um monte de solo de guitarra. Legal. Galera do metal aí e tudo mais, né? Beleza, gente? Então, segue esse pessoal, que é gente de Deus, tá? E também segue o Ecclesiancast. Para quem não conhece ainda, @Ecclesiancast com 2 Cs, né? Isso. Lá no YouTube e também no Instagram. Não é isso? O Exato. mesmo nome, né? Mesmo nome. Mesmo nome, tá bom? Esses amigos aqui, irmãos na fé, parceiros aqui da evangelização, hoje aqui conosco. Tá bom, gente? Foi bom demais. Obrigado pela companhia. Até o próximo episódio, se Deus quiser.